Olá, meu nome é Júlia, eu sou psicóloga e eu tô aqui hoje para poder compartilhar um pouco da pesquisa que foi desenvolvida ao longo da pandemia e que teve como proposta desenvolver um processo grupal junto a estudantes da área da saúde para que a gente pudesse pensar, através da arte literária, os temas relacionados à morte e ao luto. Essa pesquisa foi desenvolvida em parceria com a FUPAC, em Conselheiro Lafayette, que é a Fundação Presidente Antônio Carlos, e a Universidade Federal de São João del Rei, onde atualmente eu realizo o meu doutorado. Na Fundação Presidente Antônio Carlos, eu exerço a função de professora e desenvolvi, junto com duas alunas, a Brenda Ellen e a Juliana Ribeiro, uma pesquisa de iniciação científica que contou com a colaboração do professor Marcelo Dalla Vecchia, que pôde nos orientar durante esse período. O nosso texto, que vai ser publicado aqui no evento também, teve como título O Processo Grupal e a Arte Literária na Educação Estética para a Morte. Esse estudo tratou-se de uma pesquisa de campo e, como a gente estava no momento da pandemia, os encontros foram realizados de forma online e nós gravamos todos os encontros a partir das chamadas de vídeo que foram realizadas. Esses encontros e a ideia de desenvolver uma pesquisa de campo, prática, pensando uma educação estética, ela teve como base um estudo anterior, que foi desenvolvido por mim, pelo Marcelo Dalla Vecchia e pelo professor Bento Celal. Nós três juntos identificamos, a partir de uma revisão de literatura, que há uma carência muito significativa nos cursos da saúde em relação à formação desses profissionais para que eles aprendam não apenas a curar, mas a cuidar integralmente do paciente, envolvendo ali os temas relacionados à morte e ao luto durante o processo desse cuidado. Diante dessa revisão de literatura, nós então desenvolvemos um estudo conceitual com base na psicologia histórico-cultural de Vygotsky, sobretudo, pensando os processos de educação estética na tentativa de, então, identificar um modelo possível de uma educação estética para a morte. No Brasil, nós já temos muitos estudos sobre educação para a morte que foram coordenados, sobretudo, pela professora Júlia Kovacs, da USP em São Paulo, e a partir dos trabalhos, dos inúmeros trabalhos que ela desenvolveu e desenvolve até hoje, nós começamos a pensar na arte como um importante elemento de mediação nos processos de reflexão e acesso ao tema da morte. O Vygotsky tem uma fala no seu livro Psicologia da Arte, no qual ele diz que a arte recolhe da vida o seu material, mas produz acima desse material algo que ainda não está nas propriedades desse. E diante disso, nós ficamos pensando que acessar a morte por meio da arte literária envolve lidar com esses significados contraditórios, mas dentro de um campo da ficção, da fantasia, e que ali nós poderíamos então ter uma possibilidade tanto de mobilização como de sensibilização desse conteúdo e, ao mesmo tempo, formação desses estudantes para que eles pudessem, então, lidar com a vulnerabilidade da vida a qual todos nós, seres humanos, estamos sujeitos e que, em última análise, envolve a condição de sermos mortais. Bom, diante disso, então, nós realizamos essa pesquisa a partir da seguinte organização metodológica. Essa pesquisa trata-se de uma pesquisação, então é uma pesquisa em que, ao mesmo tempo que nós buscamos implementar uma metodologia de intervenção e analisá-la em termos da sua eficácia, nós também já tínhamos a intenção de promover um efeito e um benefício prático, operativo, para aquelas pessoas que participariam conosco desse momento. Para isso, nós fizemos uma divulgação dos nossos encontros entre diferentes faculdades aqui do Brasil e recebemos para o nosso grupo alunos dos cursos de medicina, enfermagem e psicologia. Diante disso, todos esses alunos foram explicados sobre os procedimentos da pesquisa, os seus direitos, durante o processo, com base no Comitê de Ética em Pesquisa que avaliou e aprovou o desenvolvimento desse estudo. Nós então realizamos 6 encontros. O primeiro encontro teve como proposta
uma sensibilização, uma identificação, inclusive, do que eles já tinham tido acesso a esse tema da morte ao longo da sua formação, como eles se relacionavam com esse tema, o porquê do interesse deles de estarem ali, né, e participando desse grupo, e ao mesmo tempo como era a relação deles com a literatura. Porque diante das inúmeras possibilidades que a arte nos oferta, nós escolhemos a literatura como o nosso objeto privilegiado para que a gente pudesse pensar e se relacionar com o tema da morte, né, e os seus significados. Então, nesse ponto, todos esses encontros envolviam, a partir do segundo encontro, então, do segundo ao sexto, envolviam uma solicitação aos estudantes que eles fizessem uma leitura prévia do conto ou da crônica que a gente havia sugerido, para que no grupo nós pudéssemos então dialogar, discutir sobre o que aparecia ali. Entendendo que nós estamos aqui centrados dentro de um campo teórico da psicologia histórico-cultural, nós defendemos que os processos de mediação são fundamentais para que haja ali transformação. Então, nós trabalhamos com esses participantes do grupo todo esse processo de mediação por meio, inclusive, do princípio da zona de desenvolvimento iminente. A ideia, então, era mobilizar conteúdos, percepções e emoções. Para isso, nós tínhamos um planejamento estruturado. Num primeiro momento, nós verificávamos os julgamentos espontâneos que essas pessoas tinham tido ao ler o texto. Então, o que elas pensaram, o que elas perceberam, como elas se sentiram. E a partir desses relatos que nós coletávamos ali num movimento muito rápido do grupo, a gente ia então para o processo de mediação. Esse primeiro momento era um primeiro momento livre mesmo, essa era a ideia do julgamento espontâneo, né? Trazer à tona o que havia sido percebido. Já na mediação estética, a gente recorria a tanto percepções ali da composição estético-literária daquela obra, como também o destaque de frases, de efeitos, de imagens que se destacavam para eles, como também colocar em questão temas que eram contraditórios e que sempre apareciam nas crônicas e nos contos que nós estávamos trabalhando. Finalizada então a etapa da mediação estética, nós partimos então para o último momento do nosso grupo, que era o momento de acesso a essa vivência estética, na tentativa de fazer uma síntese daquilo que havia sido vivenciado pelo grupo emocionalmente ali. Esse momento ele era importante para que a gente pudesse também dialogar e discutir sobre o que se transformou nesse caminho. Então, como eu chego a partir ali de um julgamento espontâneo, como eu saio desse grupo, com quais reflexões, né? O que eu percebi que avançou. E aí um detalhe importante é que no texto que a gente vai publicar também vai estar relatado lá todos os contos e crônicas que nós utilizamos para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. E a ideia dessa pesquisa é que ela seja não apenas um elemento, né, de divulgação técnica e teórica do campo da psicologia, mas que ela também possa ser replicada dentro de práticas de ensino. Bom, em relação aos nossos resultados e caminhando para o final dessa apresentação também, nós identificamos que, num primeiro momento, o tocar no tema da morte, o falar sobre isso, gerava, embora houvesse interesse, né, gerava um estranhamento e um desconforto por parte dos estudantes, até no sentido de falar da morte como algo muito distante. E uma das primeiras coisas que foram mobilizadas ali é que pensar na morte é sim pensar na morte do outro, que eu estou ali cuidando, no luto de um outro, mas é pensar também na minha própria condição existencial enquanto um ser que é finito e quanto alguém também que pode passar pelo luto, né, e pela perda de uma pessoa amada. E assim, a partir desse momento de rompimento com esse distanciamento inicial pela sensibilização e mobilização que nós fizemos, ao longo dos encontros, a gente conseguiu dividir, então, em 3 categorias a síntese dos nossos resultados observados. A primeira categoria nós nomeamos como futuro profissional versus carência de estudos e reflexão sobre a morte durante a graduação. Esse foi um tema muito emblemático e que gerava
inclusive muito desconforto por parte dos alunos, né? Eles relatavam, nossa, se não fosse essa oportunidade, eu não teria discutido sobre isso, não teria pensado sobre isso, o quanto que isso vai ser importante para a minha prática profissional. Eu até selecionei aqui um trecho que está lá no nosso texto e que é a fala de um dos alunos, em que é dito assim: ainda tem muito enraizado esse conceito de luta pela vida, e nem tanto pela qualidade de vida, por uma vida boa, com sentido, e um conceito da morte como um fracasso da saúde, do profissional da saúde. Então, sei lá, é meio complexo. O aluno que trouxe esse relato era um aluno de medicina. E se a gente pensa na prática do médico, muitas vezes o foco, e faz sentido isso, mas isso não é tudo, né? O foco é tentar curar o paciente, né? Tratar para que a saúde dele possa ser recuperada. Mas, ao mesmo tempo, o médico lida muito diretamente com o limite da vida, né? E como que se luta em relação à vida, né? Como que ele pode entrar ali como alguém que impede a morte? Esse poder não está dado a nenhum ser humano. E muitas vezes ele é colocado como uma demanda que está ali silenciada e que produz muito sofrimento. A gente entende, a partir da síntese dessa primeira categoria, a importância de que na organização curricular dos cursos da saúde, o tema da morte, do luto, ele seja incorporado, não só enquanto um campo de ensino técnico, mas como um campo também de elaboração psíquica, existencial, para que esses estudantes estejam preparados para lidar com a morte no seu cotidiano. A segunda categoria que nós elaboramos, ela ficou como nomeada como morte para além do corpo e a investigação das dimensões sociopolíticas do morrer. Um elemento que foi muito importante no nosso estudo, e a gente fez uma escolha intencional, inclusive, de textos que poderiam suscitar essa percepção, é entender que tanto a vida quanto a morte estão marcadas pela desigualdade. A gente entende que existe negligência e desamparo social que se expressa tanto nas formas de vida quanto nas formas de morte. E diante disso, a gente mobilizou aos alunos também a reflexão do compromisso social, do cuidado com a vida e, ao mesmo tempo, da lida com a morte em pessoas em situação de vulnerabilidade social. Uma aluna, inclusive, ela era aluna da psicologia e ela fez um comentário dizendo de uma dos contos que nós estávamos lendo, e ela fala: a morte dela, a personagem, né, não foi natural, foi por falta de assistência, de um lugar minimamente habitável, com comida. É bem triste pensar que agora tem várias pessoas na mesma situação, sabe? Enquanto a gente está aqui conversando, isso dá uma sensação de impotência. O pensar nessa categoria nos mobiliza numa dimensão de um posicionamento mesmo de luta e de resistência, a manutenção da morte como muitas vezes algo que é utilizado e vivenciado a partir de inúmeras vulnerabilidades e negligências sociais que nós enfrentamos no nosso país. A nossa última categoria foi o papel da imaginação e do processo grupal na vivência estética. A gente percebeu que a força do grupo e do trabalho grupal foi extremamente importante para o desenvolvimento desse estudo. Os alunos traziam quanto que era importante para eles pensar que, apesar do desconforto com o tema da morte, poder discutir sobre isso em grupo e perceber que outras pessoas também vivenciavam esses desconfortos e essas dores, abria espaço de possibilidade que fosse, suscitadas outras imagens, outras percepções sobre o tema. Bom, diante disso, na nossa pesquisa, a gente faz algumas considerações finais. A primeira sobre a importância da mediação estética e da mediação estética no trabalho com a arte, mas o quanto que o processo grupal contribuiu para o processo de aprendizagem desses alunos e, ao mesmo tempo, de enfrentamento do tema. Bem como também nós conseguimos concluir a importância de que, ao trabalhar o tema da morte, esse tema não seja trabalhado apenas genericamente, como algo que se realiza universalmente, desconsiderando as condições sócio-históricas e políticas que envolvem a morte e o morrer. Suscitar diante dessa discussão da morte as dimensões do compromisso social
se tornaram também importantes para que a gente pense mais profundamente sobre as formas possíveis de cuidar das pessoas que estão em sofrimento. Bom, esse é um relato da nossa pesquisa e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço!